Olá, queridas amigas, queridos amigos. Hoje estamos muito felizes em apresentar o quadro Conversando sobre Jesus em um novo formato, podcast, um bate-papo leve e descontraído com a participação de Irandi Protásio, esse que vos fala, de Delina Protásio. Olá, pessoal. Quero dar as boas-vindas a todos e todas. Estou muito feliz de poder participar aqui com vocês e que juntos possamos aprender muito sobre os ensinamentos de Jesus. E também do nosso querido companheiro Admilson Barbosa. Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e com todos que estão nos vendo e ouvindo. Vamos hoje ao nosso primeiro podcast, tentar levar e colher o ensinamento do Mestre Jesus. Muito bem, aqui está o nosso time e lembrando que este podcast vai estar no canal do Lar Ismael no YouTube e que você vá conhecer o Lar Ismael. De que forma? Você se inscreve no canal, aperta lá o sininho e recebe a nossa programação. E hoje o nosso tema é o primeiro. Nós vamos falar, como não poderia deixar de ser, sobre as primeiras pregações. É uma história contada pelo espírito Humberto de Campos, que está lá no livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E lá ele vai falar sobre os primeiros passos de Jesus Cristo, iniciando a sua missão. E ele começa, então, lá com João Batista, vai passar por Jerusalém e vem até o momento em que ele vai chamar Pedro, vai chamar André, vai chamar Levi. É uma história emocionante e de muitos ensinos. Então vamos adentrar a história contada por Humberto de Campos. Ele inicia sua narrativa nos dizendo: nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, esteve Jesus no deserto da Judéia com o Batista. E ambos ficaram durante algum tempo, até que o mestre, despedindo-se do companheiro, dirigiu-se a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Agora nós começamos num debate muito interessante. E conta Humberto de Campos que Jesus estava sentado como um peregrino, né? Ali perto ao templo, ele estava admirando a beleza do templo, que as narrativas que nós temos, o templo era muito lindo, né? E Jesus estava ali olhando para o templo, e ali próximo tinha um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, diz Humberto de Campos. E eles se sentiram atraídos por Jesus, a sua figura. Uma coisa assim que, né, porque eu penso, né, Barbosa, que não devia ter somente Jesus ali, né? Então, eles olharam e viram Jesus e ficaram atraídos, né? E eu pergunto aí, Barbosa, essa atração, o que você acha que é? Por que eles olharam diretamente para Jesus? Eu acredito que tenha sido o magnetismo que ele tinha, não é? Porque Jesus era portador desse magnetismo. Em várias passagens bíblicas nós vemos esse magnetismo deles, essa atração das pessoas para com ele. Muito bem. E aí, o que você acha? Eu concordo com o Barbosa. Eu acho que deve ter sido uma coisa muito incrível ter vivido com Jesus, né? Porque só por olhando para ele você já se sentia bem. Era uma coisa assim fenomenal, né? E na história fala, ele estava sentado, não estava chamando a atenção de ninguém, mas só pelo olhar dele, pela postura, as pessoas já ficavam, né, fisgadas por aquele magnetismo. Então eu acho uma coisa muito legal. E até hoje eu acho que a gente se sente assim, atraído por Jesus. Eu me lembro desde que eu era criança que meu pai contava as histórias sobre Jesus e eu adorava ouvir. Então eu acho que esse magnetismo dele ainda perdura nos dias de hoje. Com certeza, é verdade, é verdade.
porque eles, quando olharam para Jesus, ficaram, né, já impressionados com a sua figura. E é isso mesmo, esse magnetismo, né, que Jesus emite até hoje, nos deixa assim, bem fisgados. Esse é o termo mesmo, né? Fisgados mesmo, né? Então, diz Humberto de Campos que alguns deles se afastaram, sem maiores interesses. Olharam, viram aquela figura imponente, bonita, mas foram fazer o que deviam fazer. Mas teve um deles, Hanan, que esse não simplesmente ficou fascinado pelo olhar, não. Ele foi lá conversar com ele. E ele chegou até Jesus e fez uma pergunta. Peregrino, o que fazes na cidade? Curioso, porque ele viu Jesus, aquele ser maravilhoso que estava ali, e ele foi querer saber, né? É um cara curioso mesmo. E Jesus, então, olhou para ele e disse assim, bem tranquilamente, né? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo. Essa resposta é interessante, porque ele diz que ele ia passar ali em Jerusalém, que não ia ficar em Jerusalém, não. Ele ia além de Jerusalém, né? E ele diz que vai fazer um trabalho de implantação do reino de Deus. E Hanan ficou de boca aberta, né? Como aquele peregrino vai fazer a implantação do reino de Deus? Então ele retorna, assim, uma pergunta para Jesus. Reino de Deus? Que ele se espantou. E que pensas tu venha a ser isto? E Jesus respondeu, esse reino é a obra divina no coração dos homens. Respondeu Jesus. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanan com uma gargalhada de desprezo. Hanan ficou meio apreensivo, né? O que esse cara aqui vem fazer? Uma pergunta e ele ficou meio perdido, não foi? Com as respostas e principalmente com o que ele veio fazer, né? Eu acho que na cabeça dele ele julgou assim, quem esse cara pensa que é, né? Pra querer fazer uma obra assim tão grandiosa. É o orgulho, né? Então, eu fico imaginando aqui, Barbosa, se você se lembra de vivenciarem, né, ou saber de situações parecidas com essa pergunta feita por Hanan, porque ele ficou meio perdido, mas ele foi irônico, né? Irandi, Delina e a todos que estão nos ouvindo, eu acho que todos nós temos um exemplo disso. Temos um caso disso na nossa atualidade. Quantas pessoas hoje em dia nós vemos que contam suas histórias, como venceram na vida, não é? Pessoas que queriam ser médicos, queriam ser cantores, atrizes, etc., algumas profissões, e sempre alguém chegava e dizia, você não tem capacidade para isso, você não tem porte para isso, você não tem isso assim para isso. Então, tentando deixar a pessoa lá para baixo. E a pessoa foi, lutou, brigou e venceu. Imagine Jesus. E chega um sacerdote, que era o rico, vamos colocar assim, era o milionário na época, né? Era da nobreza. Aí chega um peregrino e diz que vai construir um reino. Um cara que não tem nem onde morar, está sentado na beira de uma estrada. Diz que vai construir um reino. Imagina para esse sacerdote o disparate que ele falou, né? Então hoje a gente vê também muitas pessoas jogarem esse disparate para outras, infelizmente, né? Ao invés de darem forças, pelo contrário, tentam desestimular. E a pessoa vai lá, quando quer, vai lá, luta e consegue. Pois é, exatamente. E a gente percebe o menosprezo, né? Quando ele fala obra divina em tuas mãos, né? Quer dizer, realmente rebaixando muitas pessoas, né? E continuando as suas observações irônicas, perguntou, com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais os teus seguidores e companheiros?
acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Eu queria que vocês dissessem por que será que Hanan fez essas perguntas a Jesus? Vocês têm uma noção mais ou menos? Porque ele não entendeu, na minha concepção, não entendeu nada, não é, Adelina? Não. Hanan estava puramente pensando no reino material. Então ele achou que Jesus queria construir um reino ali na terra, né? Que precisasse de um financiamento, de um príncipe, precisasse de muitas pessoas para trabalhar na obra ali, mas de erguer um castelo ou alguma coisa que eles tinham na mente, né? Na época ele não entendeu que Jesus estava falando sobre um reino espiritual e que não precisa de nada dessas coisas. Verdade. Um cara sentado na beira de um caminho, peregrino, né? Construir um reino sozinho era impossível. Reino material, né? E o Hanan pensava que seria. Então, essa pergunta, ele quis saber quem era o rei que estava financiando ele, quem eram esses trabalhadores que iam ajudar ele, como seria essa dinâmica, né? Quem daria esse suporte para essa construção. Apesar dele ser o sacerdote da época, ele em nenhum momento ele entendeu que reino seria esse. Então a mente dele estava fechada naquilo. Quem é que vai ajudar você? Quem é que está lhe financiando? Quem serão esses engenheiros, esses trabalhadores que irão construir esse reino com você? Verdade, né? Porque a gente lembra que naquela época nos países lá que formavam muitos, eram reinos, né? Então Jesus vem e usa a palavra reino, né? Que na verdade ele ia construir um reino, mas um reino de verdade, não os reinos que tinham naquela época, opressores, né? E Hanan, como o Barbosa falou, mesmo sendo um sacerdote, um doutor da lei, né? Que cuidava da lei, que tinha que esclarecer o povo a respeito de Deus, ele não entendeu que Jesus disse que ia estabelecer o reino de Deus. Ele não veio falar que ia fazer vou começar um reino, mas é o que vocês falaram, né? Muito fixo no materialismo, enveredou por esse campo. E Jesus ainda foi bem específico, o reino no coração dos homens. Exatamente. E nem assim ele entendeu. Quer dizer, mostra que, apesar do conhecimento que ele tinha, mas conhecimento divino ele não tinha nenhum. Pois é. E Jesus, então, ele vai responder essas perguntas que Hanan fez, né? E com muita humildade, né, ele disse: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Sim, observou Hanan, os ignorantes e os tolos estão em todas as partes. Certamente. Pesado. Certamente que esse representará um material de tua edificação. Foi aqui muito forte, né? Mas ele vai ser mais forte ainda. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Perguntou com muita arrogância. Aqui ele foi muito fundo, né? Ele menosprezou mesmo, sem nenhum tipo de necessidade, não é? Ele realmente demonstrou um orgulho muito forte, uma falta de conhecimento, ou seja, uma ignorância muito forte, né? E acabou falando essas coisas tão absurdas para Jesus. Eu acredito que nesse momento ele atingiu o auge da sua ira, da raiva, né? E o ódio foi crescendo sobre Jesus porque ele não estava entendendo a conversa. E ele queria colocar a sua posição como a posição melhor e ponto final, né? Mas essas respostas, assim, arrogantes, essas como vocês colocaram, e Jesus, então, respondeu, conforme nos diz o Humberto de Campos, com energia, mas serena, nada de violência. Não é verdade? Jesus jamais usou de violência, não foi? Bem.
Ele foi o representante do amor em todas as suas possíveis facetas, né? Então, ele era o contrário de todo o orgulho, de todo o ódio, de toda a violência que existe, né, ainda na Terra. Não é à toa que, no momento de sua morte, antes do último suspiro, ele disse aquela frase, né? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Então, Jesus, em nenhum momento que a gente tenha conhecimento, foi agressivo, foi valente com ninguém. E a gente percebe aí uma coisa do Hanan, trazendo para os nossos dias de hoje. Nós começamos a discutir qualquer assunto com outra pessoa, e se aquela pessoa não concorda conosco, aos pouquinhos ela vai aumentando o timbre de voz. De acordo com o que nós vamos falando com ela, ela não tem como rebater aquilo, ela vai aumentando o timbre de voz. E termina, às vezes, até sendo agressiva. Foi o caso do Hanan. Ele não tinha argumentos para conversar com Jesus. Ele não tinha argumento para debater com ele sobre o que Jesus estava falando. Então ele foi, eu imagino até que ele deve ter gritado nessas últimas perguntas, ele deve ter feito aos gritos e mostrando toda a ferocidade que estava contida ali nele. E Jesus respondeu energicamente, né, porém serenamente, deixando ele mais arrasado ainda, mostrando a ele o que era humildade, coisa que ele, como sacerdote, não estava tendo naquele momento. Nesse diálogo fica claro o que é o embate do orgulho de Hanan e a humildade de Jesus. E a humildade de Jesus, exato. E a gente vê com a postura de Jesus como é que a gente deve agir nesses momentos, né? Jesus era corajoso, eu sempre admirei isso, porque Hanan era um sacerdote, você não pode se dirigir a um sacerdote, a um doutor da lei de qualquer forma, ele pode te prender, né? Mas Jesus era corajoso. E principalmente, Adelina, que o Humberto já no início diz, aquele que viria a ser o juiz da causa de Jesus. Então, Jesus sabia disso, né? Ele seria o juiz no final. Mas mesmo assim ele enfrentou. Ele não teve medo. Por quê? Porque ele estava ali para construir para demonstrar esse amor, né? Ele não estava mentindo, ele não estava contando nenhuma anedota, ele não estava falando nenhuma coisa que fosse atingir o sacerdote. Ele se sentiu atingido. Mas Jesus não quis atingir ele. E nem essa compreensão também ele teve. E quem atacou foi Hanan, né? Pois é. Jesus apenas ele conserta, né? Na verdade, explica o que ele estava fazendo. Mas é que quando você é orgulhoso, você é cego também, né? Você enxerga aquilo que você quer enxergar, você enxerga o certo que você acha que é o certo, e também tem aquela parte da superioridade moral que você acha que você tem sobre as outras pessoas. E Hanan demonstra muito isso, né? Jesus é apenas um peregrino lá sentado, galileu, né? E não deveria ser muita coisa, né? Ele acho que ele até faz uma especulação, será que ele tem financiamento de algum príncipe que eu não estou sabendo? Porque se ele tiver, eu posso até mudar aqui o meu tom de voz, porque normalmente é isso que os orgulhosos fazem. Mas quando ele percebeu que Jesus não tinha nenhum financiamento, que ele era só aquele pobre galileu, aí ele se exacerba nas palavras, né? E é bem ignorante com Jesus. A gente percebe, assim, é exatamente que a gente age dessa forma muitas vezes, né, como Hanan fez, como você deu de exemplo, e quando você também é a vítima, você se melindra, e isso também é uma coisa ruim, né, porque aí você se sente vítima, você não perdoa, e Jesus faz exatamente o contrário, ele não se sente melindrado, né, ele só responde com energia, porque ali precisou, né, e ele explica para ele, mas de forma nenhuma ele se sentiu melindrado. Eu sempre digo, sabe, Delina e a todos que estão nos ouvindo, para a gente saber conhecer um ser humano de verdade, observe ele conversando
com uma pessoa que seja subordinada a ele, que seja menor que ele financeiramente, intelectualmente, e observe essa mesma pessoa conversando com o outro que seja superior a ele nesses aspectos. Aí você vai ver quem é esse ser humano, né? E ele fala de igual para igual. Jesus falava. Hoje em dia a gente percebe muito isso. Jesus veio trazer a verdade. E a verdade nós não podemos negligenciá-la, né? Não importa quem esteja falando, nós só vamos dizer como Jesus, tranquilamente, humildemente, com serenidade, com uma energia no momento correto, mas a gente não vai abaixar a cabeça, deixar de dizer aquilo que é verdade, porque fulano não concorda, ou porque fulano faz isso aqui. Muito bem. Então Jesus replicou-lhe com energia serena: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Hanan ficou impressionado com a resposta de Jesus. E ele se agitou todo, né? E aí fez uma pergunta assim, impressionado. Ele disse assim: conheces Roma ou Atenas? Jesus responde: conheço o amor e a verdade. Tem ciências dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Jesus respondeu brandamente: sei qual é a vontade de meu Pai que está no céu. O sacerdote contemplou irritado. Imagine, ele devia estar espumando, né? Dirigiu-lhe um sorriso de profundo desprezo, como todo covarde faz isso, né? Virou as costas e foi para a Torre Antônia, em, assim, bem, uma postura muito orgulhosa, aquele andar duro, né? Como as pessoas que são vencidas, né, acabam indo. E claro que, como todo orgulhoso, foi montando, né, a sua vingança contra aquele peregrino judeu. E vejam só uma coisa, né? No nosso mundo atual, nós temos muito ainda disso, né? Nós vemos muito disso. Vocês até já falaram, se quiserem dizer mais alguma coisa sobre essa postura que nós devemos combater e verificar em nós, se nós temos essa postura para com os outros, não é mesmo? Eu acho que nós devemos sempre nos vigiar, né? Porque o orgulho é um sentimento que ainda é muito forte dentro de nós. Então, a gente se melindra pelas coisas, a gente às vezes se acha melhor porque detém um determinado conhecimento ou por uma determinada posição social. Então, isso é algo que nós devemos sempre estar muito atentos, né? Porque será que a gente está tratando a todos com humildade, igual Jesus nos ensinou? Será que nós estamos aceitando as críticas que nos vêm sem nos melindrarmos? Será que a gente diminui as pessoas porque a gente detém um certo conhecimento intelectual? Então, é algo que a gente deve se atentar a todo momento, porque o orgulho, ele ainda existe dentro de nós e nós estamos aqui para vencê-lo, né? Diminuí-lo. Verdade. Infelizmente, a gente está vendo muito isso na atualidade, né? A gente vê muito isso em quase todos os locais que a gente anda, né? Que, um tempo atrás aí, eu estava no restaurante self-service, almoçando, e chegou uma pessoa lá, uma mulher de rua, e me pediu um almoço. Eu disse: pode fazer seu prato. Só que quando ela chegou para fazer o prato lá na bandeja de comida, o rapaz disse: você pega uma quentinha, bota sua comida e você vai comer lá fora. Então, quando eu vi isso, eu fui lá e disse aí: não, ela vai comer aqui. Eu estou pagando e ela vai comer aqui. Qual é a diferença dela para quem está aqui? Aí, eu fui até, na realidade, um pouco áspero com ele. E depois ele me explicou e eu compreendi. Mas aí ela fez a quentinha dele: não, daqui a pouco eu falo com o senhor. Ela fez a quentinha dela, saiu. E ela também disse: não, deixa eu fazer minha quentinha que eu vou levar. Aí depois ele me explicou que ela fazia aquela quentinha porque ela levava para os filhos que estavam mais adiante. Aí eu também concordei com ele. Mas aquilo, quando ele disse: não, você faz a quentinha e vai comer lá fora, me chateou um bocado.
E quantas vezes a gente não vê isso? Né? Quantas vezes a gente não vê essas discriminações por raça, por cor, por religião? E a gente está vendo muito isso atualmente, principalmente contra negros. Quase todos os dias está vendo no jornal. Né? Alguém agredindo a pessoa pela cor. Em supermercados, geralmente as pessoas que têm aquela função mais baixa dentro do estabelecimento são as mais agredidas, né? Porteiros, uma série de situações. Então, isso é o Hanan da vida atualmente contra Jesus. Então, é como a Adelina disse, nós temos que nos policiar muito nesse ponto. Muito, porque muitas vezes, mesmo sem querer, a gente critica alguém, a gente julga alguém. E isso a gente tem que se policiar todos os dias, todos os momentos. Porque a aparência não quer dizer nada. Nós não somos Jesus, porque Jesus não via a pessoa. Jesus via o coração. Verdade, verdade. A gente vê nesse diálogo de Hanan com Jesus, que é ali a luta do bem contra o mal. Né? O Hanan vai utilizar do seu orgulho, Jesus traz a verdade e a humildade. Hanan vem com ironia, Jesus com serenidade. Hanan demonstrando superioridade para humilhar, desvalorizar o plano de Jesus, e Jesus utilizando a firmeza e uma serena energia. Né? E Hanan, vencido nessa argumentação, né, sai como todos nós saímos quando nós somos vencidos e estamos orgulhosos, com muita raiva, né? Desprezando aquele nosso irmão. E como Jesus veio fazer a implantação do reino de Deus no coração do homem, né? O que é esse reino, Delina? Esse reino? Eu acho que esse reino é todas as verdades e os ensinamentos que Jesus veio nos trazer. E a partir daí, né, nós trilharmos esse caminho de felicidade, porque quando a gente segue os ensinamentos de Jesus, quando a gente ama o próximo, a gente perdoa, a gente deixa o nosso orgulho de lado, a gente é mais feliz. E eu acho que Jesus começou ali implantando no nosso coração aquelas sementinhas daqueles ensinamentos, o que vão nos fazer evoluir espiritualmente e moralmente. Então, para mim é isso. Barbosa. É exatamente isso. Ele nasceu, viveu e morreu por isso, pelo amor. Então, era por isso que ele quis implantar. Foi o amor que ele tentou, que conseguiu em muitos locais, conseguiu entrar nos corações de muitas pessoas, e até hoje nós ainda temos muitas coisas gravadas. Nós temos ainda hoje muitas pessoas que são boas, né, porque seguem o que Jesus falou, né, sem importar que ela seja evangélica, espírita, católica, nada. Ela simplesmente é aquela pessoa. Ela segue aquilo ali. Nós tivemos durante a nossa história muitas pessoas assim, Mahatma Gandhi, Irmã do Madre Teresa, muitas e muitas pessoas que Martin Luther King, que de uma certa forma teve tudo aquilo ali, tentando plantar o amor entre as pessoas, entre os irmãos, tentando plantar a igualdade. Então nós tivemos tudo isso. Então foi muito válido o que ele fez. Infelizmente não conseguiu plantar no coração de todos, mas o pouco que plantou, a semente germinou. E acredito que ainda continuará germinando por muitos e muitos anos. Porque se existe o fatalismo é que nós vamos, né, seres puros, espíritos puros, né? Então essa semente ela vai aos poucos, né? Mas é muito importante nós compreendermos realmente o reino de Deus, né? Aí o que Jesus nos trouxe, né? Ele nos trouxe o conhecimento de Deus Pai, né? Ele trouxe-nos o entendimento e a aplicação da lei de Deus, né? Com isso, nós vamos cumprindo a lei de justiça, amor e caridade que ele nos ensinou enquanto esteve aqui, e que hoje nós temos aqui, através de vários exemplos, como vocês citaram, né, dos livros,
da codificação da doutrina espírita, mas a Igreja Católica tem os seus livros dizendo exatamente isso, a evangélica também, todas as religiões têm, mostrando o mesmo caminho, porque nós estamos trilhando o mesmo caminho, mas a gente está chamando a flor que é margarida, o outro acha que é cravo, o outro... mas é flor, nós vamos chegar lá, né? O importante é ir mudando essa nossa postura arrogante, essa nossa postura de orgulho, egoísta, né, para uma postura de humildade, como nos mostrou Jesus. E olhando o nosso próximo, como ele nos disse, porque nós somos todos irmãos, não importa a cor, o sexo, o local onde você nasceu, a religião que você escolheu, nada disso importa. O que importa é a fraternidade, é o amor que nós possamos ter uns para com os outros, né? Esse é o nosso reino de Deus. E continuando a nossa história, Humberto de Campos nos conta que Jesus, saindo dali de Jerusalém, ele foi para a Galiléia. Passou por Nazaré e depois ele foi então para a Galiléia em Cafarnaum. E aqui é muito interessante porque Mateus, ele disse lá no capítulo 5, versículo 17, que Jesus disse: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim destruir, mas cumprir a lei. A lei que ele está se referindo é a lei divina que Moisés trouxe para nós, né? E os profetas também, eles vieram trazendo ocorrências futuras. E eles eram o quê? Eles eram os guardadores da lei. Então, quando aqueles que governavam, eles iam e transgrediam a lei, o profeta ia lá e apontava. Né? Aqui nós vamos ter um exemplo disso, que está em Isaías, no capítulo 9, versículo 1 e 2, que ele diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Netfale. Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Isto é quando Jesus se estabelece lá em Cafarnaum. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 13 e 16, ele diz assim: assim deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira-mar, no território de Zebulon e Netfale, para que se cumprisse o que foi dito através do profeta Isaías. Então mostra a história de Jesus, ela se entrelaça, não escapa, não tem nenhum ponto nebuloso, é tudo claro. O que os profetas falaram, ele veio e cumpriu. Jesus era extremamente disciplinado, né? Então, vamos entrar numa fase da história muito bela e até divertida, porque ela é alegre, né? E Humberto de Campos diz assim: Jesus partiu para Cafarnaum. Daí a algum tempo, ele passou lá por Nazaré, descansou em Caná e chegou, né, ali próximo a Cafarnaum. E foi pelo mar, pela praia, ele viu um grupo de pescadores, né, ali, estavam pescando e estavam voltando para a terra. Todos eles cantando, todos eles felizes, né? Já tinham pegado bastante peixe, e ele ficou por ali como se ele estivesse procurando alguém. Ora, Jesus, pelo que a gente sabe, não tinha ido a Cafarnaum, né? Aqueles apóstolos dele também, eles eram trabalhadores dali, eles iam a Jerusalém uma vez por ano, que era obrigatório.
né? Na festa. E em algumas outras festas, alguns iam, mas não eram todos. Então, não consta que Jesus conhecesse alguém dali, mas Jesus chegou lá, olhando, procurando, né? E, de repente, ele, ali nas margens do Tiberíades, ele viu aquele grupo de pescadores e ele se dirigiu a dois deles, Simão e André, dois irmãos, filhos de Jonas. E ele olha para eles e diz assim: Simão e André, filho de Jonas, venho da parte de Deus. Aí os dois olharam para ele, né? E os outros, porque ele não falou, porque eles não estavam tão próximos, ele falou, todo mundo olhou, né? E ele pergunta assim: e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. Gente, é muito interessante essa parte, porque você chega para dois desconhecidos, né? Jesus, com aquela sua beleza, aquela sua imponência natural, né? Isso da sua voz devia sair, já tinha um magnetismo da sua presença e da sua voz, né? E ele fala para os dois aqui. Tem dois pontos importantes aqui que eu gostaria que vocês falassem. Primeiro, né? Ele chega para procurar alguém. Ele foi lá certo de procurar alguém, ele sabia que ia procurar. E o segundo é como o alguém, né, recebe a sua pergunta. Melina, por favor. Jesus foi lá sabendo que eles estavam lá, com certeza, né? E quando a gente estuda, a gente vê que existiu um grande planejamento para a vinda do Cristo, né? Então, provavelmente esses apóstolos, que seriam futuramente, também estavam lá no plano. E Jesus os conhecia, né? A gente que não lembra, quando a gente encarna, aí a gente, graças a Deus, não lembra mais do nosso passado, né? Mas Jesus sabia exatamente o que ele veio fazer aqui. Ele sabia exatamente qual que era a missão dele, como ele deveria agir, quem ele deveria procurar, né? Então, eles foram os dois primeiros. E deve ter sido uma surpresa enorme eles terem escutado Simão e André, filhos de Jonas. E você olha para aquilo lá, quem é esse daí, né? Mas eu acho interessante o que vem a seguir na história. Eu vou esperar um pouquinho para falar essa parte. Então, Barbano, a Davina está certa. A gente vê o seguinte, a gente começa a estudar e vê que Jesus nasceu, e aos 12 anos, né, ele foi deixado do templo, e daí desaparece. Ninguém escuta mais falar de Jesus em nenhuma narrativa. Desses 12 até os anos 30, quando ele reaparece aí. A Adelina disse que no plano superior nós temos uma preparação do que vamos fazer, como vamos ser aqui. Com certeza Jesus teve. E ele que veio para mudar o mundo. Então é que teve mesmo. Quem sabe, eu fico imaginando que esse intervalo de vida que ele deu, dos 12 aos 30, foi exatamente se preparando, né, para isso. Nós não lembramos, não. A gente prepara a nossa vida lá, mas quando chega aqui a gente esquece. Mas ele com certeza não esqueceu. Os apóstolos, a quem ele foi buscar, eles sabiam de encontrar e sabia quem ia encontrar. E olhe quem foi, olhe de quem ele era mensageiro. Era bem fraquinho o mandante dele, Deus. Quando ele diz, eu vim em nome de Deus, da parte de Deus. Então, o mensageiro aí vinha com pouca moral, ele vinha, né? Então, os pescadores já sabiam, aliás, participaram com certeza dessa preparação, só que não lembravam mais, né? Aí, como a Adelina disse, a seguir nós vamos ter alguma coisa sobre isso. Mas Jesus já sabia onde encontrá-los. Jesus já sabia quem era o que buscar. Tanto que já veio com o conhecimento de quem eram filhos.
Hoje em dia a gente encontra uma pessoa na rua, olha fulano, aí você olha para a pessoa e diz, onde é que eu conheço? Onde eu conheço essa pessoa? Imagine naquela época, né? Imagine naquela época, a magnitude do chamado de Jesus, eu acho que poucos iriam dizer não. Interessante uma coisa. O chamado que Jesus fez é um chamado que nós recebemos, e é da mesma forma, porque nós estamos, né, desenvolvendo as nossas tarefas, estamos trabalhando, nós temos lá os nossos problemas e tudo, e de repente, em determinado momento, como vocês falaram, nós somos chamados. Por quê? Dentro desse planejamento, existe um momento em que nós vamos ser chamados. Muitos de nós somos chamados para a seara do Mestre, né, para que esse reino de Deus possa ir sendo construído dentro do nosso coração. Porque ele vai sendo construído a partir do momento em que eu aceito o chamado e vou, aos poucos, aprendendo e aplicando. E ele vai sendo alicerçado ali. Né? E esse chamado nós já recebemos, todos nós, em várias etapas da vida. Né? E é muito interessante que, da forma como ele foi, para a gente pensar, será que eu daria ouvidos, pelo menos, será que a gente aceita? Como que a gente se comporta? Porque hoje nós somos chamados, mas nós precisamos estar atentos. E o chamado é assim, ele não é um chamado direto, eu vim aqui para você fazer isso. Não. Quando eles chamam para a gente mudar, né, porque eles nos chamam para a gente mudar nossa vida, nossa perspectiva de vida. Mas você fala, mas eu estou tão bem assim, está doendo, mas está bom. Então, será que a gente aceita, gente? Entender? Eu acho que depende do estágio evolutivo que a sua semente está no seu coração. Por isso que eu digo que a gente tem que vigiar e policiar muito o nosso orgulho, porque quanto mais orgulhosos e materialistas, a gente mal percebe esses chamamentos que existem, porque todos são chamados, né? Agora, poucos entendem. Naquela parábola do semeador ele conta, né, sobre as sementes, tá? As sementes que caem pelo caminho, né? As sementes que caem lá nas pedras, as sementes que caem entre os espinhos. Todas essas sementes, né, eles sabem sobre Jesus, eles conhecem Jesus, né, mas por fatores externos e principalmente materiais não percebem o chamado ou não querem porque sabem que dá trabalho. Né? É um compromisso que você assume. E quando essa semente cai em terra boa, aí e assim a gente consegue perceber o chamado. E esse chamado ele vem de diversas formas, né? Ele vem na oportunidade que você tem de fazer o bem, alguém te convida, né? Vamos visitar um orfanato, vamos visitar um asilo, vamos entregar comida para os nossos irmãos na rua, vamos numa igreja, né? Vamos no centro espírita. Esses chamados eles vêm, né? Mas a gente tem que estar com o coração aberto para conseguir reconhecer, olha, é Jesus que está me chamando para trabalhar na seara dele, né? Porque ele quer todos, né? E só que ele também respeita o tempo de cada um, né? Mas a gente sabe que quanto mais rápido a gente aceitar esse convite, mais rápido a gente vai ser feliz. Exatamente. Orai e vigiai, né? Então nós temos que estar sempre vigilantes a tudo que ocorre à nossa volta. Jesus hoje não iria chegar para mim, materializar-se na minha frente, Barbosa, filho de Antônia, eu vim chamar você para trabalhar comigo. Mas aí Jesus usa o Irandi, Barbosa, estamos bolando um podcast aí, você topa fazer? Vamos embora. Então, Jesus usa, né? Quando uma pessoa nos chega pô, como o caso dessa mulher que eu citei há pouco,
Tinha várias pessoas lá no restaurante. Ela veio direto para mim. Por que foi isso? Será que ela achou que eu era o mais rico dali? Não, com certeza não. Mas alguma coisa fez com que ela viesse para mim. Quando acontece isso com a gente fica a se perguntar, por quê? Será que não era Jesus que estava incorporado nela? Vou testar o Barbosa, se ele paga a comida para ela ou não. Não, mas pode ser. Então, quando aquele pedinte que está na rua, você passa na rua e você não o vê, né? Porque você faz como os outros sacerdotes que estavam com Hanã. Passa e não os vê. Aí tem um momento que você passa, em algum momento você vai passar e vai sentir vontade de parar e olhar para aquele mendigo. Jesus chamou você, Jesus induziu você a olhar para aquele mendigo. E às vezes você vai lá e ainda ajuda, o que é melhor ainda. Então, os chamados dele são diferentes do que foi naquela época. Naquela época era pessoalmente, hoje ele não é. Mas ele usa alguém para chamar você. Ou ele intui a sua mente para que você faça alguma coisa que ele quer que seja feita. Exatamente. E isso está nos chamando para uma coisa boa, como vocês disseram. E aí, Humberto de Campos, ele diz assim, André lembrou-se de já o ter visto na cercania de Betsaida e do que lhe haviam dito a seu respeito. Enquanto Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava enleado. Isso demonstra aquilo que nós já falamos lá e vocês disseram, o magnetismo de Jesus. Né? Simão, o coração dele era fantástico. Ele era rude, mas ele tinha um coração muito belo. Né? Então, segundo Humberto de Campos, né, eles disseram a um só tempo, né, sede bem-vindo. Jesus, então, aí ele foi atendido, né, eles foram receptivos, né, e Jesus, então, explicou, falou sobre o reino de Deus de uma forma muito rápida, muito breve. Lembrando que ao lado estavam mais pescadores, mais curiosos, porque ele falou em voz alta, vocês querem vir? Aí todo mundo, mas o que é isso? Né? E foram se encostando para ver o que era essa conversa. Né? André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou comovido, um rei? Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas. Mas a gente vai perceber, daqui a pouco eu falo com vocês, para vocês opinarem, porque foi muito interessante essa questão do André. Ao que Pedro obtemperou, como se a boa vontade, vejam que frase linda que Humberto de Campos usa, como se a boa vontade devesse suprir todas as deficiências. E ele diz, o lago é muito grande, né? E há várias aldeias circundando essas águas, o reino poderá abrangê-las todas. Isso dizendo, fixou em Jesus, né? Olhando para Jesus, né? O olhar perquiridor, como para a aprovação do mestre, né? E Humberto de Campos coloca, como se for uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. E Jesus, então, sorriu, sereno, tranquilo, como Humberto de Campos coloca, como se adiasse com prazer as suas explicações para mais tarde. Né? Gente, é muito interessante essa parte, né? E porque aqui a gente pergunta, a gente percebe que eles também não entenderam o reino, mas tem uma diferença. Uma grande diferença. A humildade dos pescadores. E acho que é isso que eu queria falar, né, na parte anterior, porque olha só a diferença. Jesus falou sobre a mesma coisa com Hanã e com os pescadores. Ou seja, Jesus dá oportunidade a todos, né? Mas como é que tá o seu orgulho? Ele tá mais perto ali de Hanã ou você tá mais próximo ali dos pescadores? Porque quanto mais simples, mais humilde você for, mais aberto você tá para as coisas de Deus, né? E os pescadores demonstraram isso. Eles também não entenderam, eles estavam achando que era algo material, mas a diferença estava no amor e na boa vontade, que Jesus contou sobre isso para Hanã lá no começo.
né? Não há nada maior do que o amor e a boa vontade. Então eles já estavam dando um jeito, não, o lago é grande, não, tem muitas casas, dá para ter um reino aqui, a gente faz, né? E nós somos essas crianças, né, iguais aos pescadores. E Jesus nos olha desse jeito, a gente tá ali no caminho, a gente tá errando, mas a gente tá tentando acertar também, né? Então, enquanto a gente tiver esse amor e essa boa vontade, Jesus tá ao nosso lado, nos aconselhando, nos guiando, né? Mas eu acho que o importante é só a gente demonstrar essas duas coisas, amor e boa vontade para servir. Você vê que diferença enorme, né? A diferença de comportamento, a diferença de entendimento e a diferença de pensamento e de atitude. E nós hoje ainda vemos muito isso, né? Hoje, poucos de nós somos capazes, nós que somos estudados, né, temos formação, somos capazes de dizer a verdade para um amigo. Mas se for uma pessoa humilde, você conversar com uma pessoa humilde, ela diz a verdade, ela não mede palavras. Ela não mede palavras. Ela não está pensando se vai ferir você e fere sem intenção, né? Mas ela diz o que ela sente, ela diz o que ela quer falar. Enquanto nós, né, que estudamos tanto, procuramos palavras para não melindrar a quem está nos ouvindo ou a quem nós vamos reclamar. Até mesmo, às vezes, é um filho nosso. A gente quer dizer uma coisa a ele, mas fica procurando palavras para falar com eles. Né? Mas quando são as pessoas humildes, que não têm formação, que não têm estudo nenhum, elas dizem naturalmente essas coisas. É como foi o caso do pescador. Aqui, mas não temos nem espaço. Aí o outro vai e diz, nós temos muito espaço. É bem diferente. Muito bem. E continua, então, a nossa história aqui contada por Humberto de Campos. E Jesus pergunta para eles, quereis ser meus discípulos? E aí também é uma parte muito interessante, muito importante, porque André e Simão, eles ficaram assim, meio perdidos, né, procurando entender aquela situação, né, e eles ficaram, um olhava para o outro refletindo. André já tinha visto, sabia de Jesus, porque quem contou para André sobre Jesus foi João Batista, porque André era discípulo de João Batista. E João Batista disse para André seguir Jesus. Mas Pedro, né, ele ficou pensando lá, quem seria aquele homem? Onde já escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar? E ambos, né, ficavam ali se esforçando para tentar lembrar de alguma coisa. Essa parte é muito importante, muito, muito bonita, porque vai falar do que vocês já comentaram, do planejamento. Né? Hein, Delina? E é um planejamento feito com muito amor, né? Eu fico até emocionada quando eu escuto esses relatos, porque é exatamente também como é feito conosco. Não temos a lembrança igual a Pedro, mas no fundo do nosso coração, às vezes a gente pensa, tipo, de onde eu ouvi isso, né? Quando foi que eu senti isso? Né? Ou até, às vezes, você tem a lembrança de ter vivido algo parecido, né? Então, são as suas lembranças espirituais, da preparação que você teve, né? Deus não joga você lá, nos leões. Ele te prepara, né? E aí você escolhe se você quer seguir ou não. Muito bem. Uma infinidade de pescadores que deveria ter lá na época, né? Lá no local. Ele foi diretamente a esses dois. É uma prova que o planejamento tinha sido já feito bem anteriormente. Verdade. E nós vemos este planejamento, né, no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, quando ele fala que foi na segunda reunião que os espíritos puros se reuniram para discutir a vinda de Jesus ao planeta. E evidentemente que Jesus teve reunido com esses irmãos que se tornaram discípulos e depois apóstolos, né? E eles então tinham guardado, né, no seu perispírito
esta lembrança, né, do trabalho que iria acontecer dali para frente. E nós também temos isso. Quando nós somos chamados, é porque, a partir daquele momento em que você dá o aceite, a sua vida vai ser diferente. Você vai trilhar um caminho muito diferente desse que você trilha hoje, que é o caminho do amor. É o caminho de aprender a amar. Então, foi aí que eles ficaram buscando. Já pensou a doce voz de Jesus, né? Sentir o seu carinho, né? Porque eles dizem que eles não, o Humberto de Campos diz que eles não sabiam explicar a fonte de confiança e amor que lhes brotava naquele momento, por aquele espírito. E sem hesitarem, sem sombra de dúvida, eles responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Esse é o chamado pelo amor. Não é? Eu pelo menos, infelizmente, não fui chamado pelo amor, fui chamado pela dor. Porque eu ainda estou mais próximo de Hanan. Estou me desvencilhando, trabalhando para me desvencilhar desse orgulho e desse egoísmo. Mas eu não sou tão humilde assim, para que, né, não fui humilde para atender o chamado que foi feito lá atrás. Então, Hanan foi convidado, porque quando Jesus conversa com ele, é um convite. Né? Mas, então, o Humberto de Campos continua, quando ele diz: Senhor, seguiremos os teus passos. Né? Então, Jesus abraçou os dois com imensa ternura, né? E aqueles que estavam ali em volta começaram a fazer algumas anedotas. Mas Jesus, abraçado com eles e acompanhado com o grupo, ele seguiu, então, para o centro de Cafarnaum. Lá tinha a intendência de Antipos, e eles foram, então, em busca de Levi. Só que ninguém sabia. Então, Jesus entra calmamente na coletoria. Acho que todo mundo ficou pensando que ele ia pagar imposto. Né? E aí ele vai. E chega, tem um funcionário, né, recebendo dinheiro e fazendo as anotações. E Jesus pergunta para ele: que fazes tu, Levi? Aí Levi olhou, né, e disse que também foi envolvido e seduzido pelo suave magnetismo do olhar de Jesus. E respondeu: eu recolho os impostos do povo devido a Herodes. E Jesus diz para ele: queres vir comigo para recolher os bens do céu? E Levi, então, recebe o chamado. E ele diz assim: Senhor, estou pronto. É uma coisa maravilhosa. E eu queria que vocês falassem, porque ele faz um chamado, um novo chamado, e agora esse não titubeia, esse não vai perguntar, pensar, não. E o que Jesus responde para ele: quer vir recolher, né? Queres vir comigo recolher os bens do céu? E Levi era um homem culto, né? Muito bem postado na sociedade. Ele diz: estou pronto. E aí, Delina? É o que eu falei sobre a humildade. Eu acho que quanto mais humildade você tem no seu coração, mais fácil você percebe os chamamentos divinos. E com Mateus eu acho que não foi diferente. Ele viu aquele ser maravilhoso na frente dele, fazendo aquele chamamento divino. É com ele mesmo que eu vou ficar. Né? Acertou. Eu acho que nós temos que ser que nem Mateus. Queira Deus. Exatamente. Só deixando claro aí para nossos ouvintes, né, que a Adelina falou Mateus, o Irandi falou Levi, é que Levi viria a ser
Mateus futuramente. Né? E eu volto novamente àquele que eu falei daquela planejamento. Né? Os 2 primeiros ficaram extasiados, mas não tiveram a percepção que o Levi teve. O Levi, com certeza, né, dá-nos a entender que já sabia que Jesus iria procurar ele, porque a resposta dele foi: eu estou pronto. Então ele já estava pronto para aquela situação, para seguir Jesus. Agora, eu me pergunto, só tinha Levi nessa tendência? Só tinha Levi cobrando impostos? E pergunto mais, quem de nós, vivendo naquela época, numa situação boa como Levi estava, em relação aos outros judeus, os outros que residiam por lá, que pagavam impostos? Ele era da mesma turma, só que ele tinha essa função de cobrar impostos. Então ele vivia bem melhor. E deixaria isso para seguir um peregrino. Chegou assim de repente: olha, você quer me seguir, quer colher coisa do céu? Olha, eu estou colhendo daqui, eu estou vivendo daqui, eu estou comendo dessas moedinhas daqui. Quer que eu vou buscar a coisa do céu? Mas ele não, simplesmente disse: estou pronto. Então ele já estava preparado para aquilo. E não fez perguntas. Isso é incrível. E outra coisa também, Jesus veio para todos, porque Levi não era bem visto pela sociedade, Exato. lembrando, né? Porque ele era um coletor de imposto. Para Exatamente. o pessoal lá, os judeus, ele era um vira-casaca, né? Tá levando dinheiro. Um traidor da raça, né? Exatamente, levando dinheiro dele era para Herodes, que ia para Roma? Ia para Roma. Isso. Pois é. Ele era um traidor da raça, né? E aí, de novo, Jesus vem para todos. Ele não julga, mas Exato. ele vê, né, a capacidade que o coração de Levi tinha para amar. Olha que legal. Adentraram aí nessa questão, né? Realmente o planejamento e o aceite de primeira de Levi, dizendo que estava pronto. Né? Uma postura como teve Paulo: o que queres que eu faça? É aquele choque que você acorda e diz: não, este é o caminho. É isso que eu quero. Né? E hoje, como o Barbosa falou, Levi tinha uma situação financeira extremamente estável, vivia muito bem. Então Levi aceita a proposta de Jesus, e Jesus abraça e diz: então vamos. E em seguida, esse grupo, nos diz Humberto de Campos, bastante numeroso já, porque imagina, saiu da praia, foi lá para o centro de Cafarnaum, teve essa conversa de Jesus com o pessoal ali na coletoria, tinha mais gente lá, e os curiosos: o que é isso aí? Quem é? Quem é? Né? O que está acontecendo? Aí vai juntando, né? Porque é igual, porque lá era assim e hoje é assim também, né? Aí diz que o numeroso grupo dirigiu-se para a casa de Simão Pedro. E lá, Jesus então faz a exposição de sua consoladora doutrina. E aí ele esclareceu que a adesão desejada era a do coração sincero e puro, né? E que era necessário a vontade. Então era o coração sincero e puro e a vontade. E lá terminando a sua exposição, ele já era final de tarde, ele então desce com aquele grupo. E essa notícia já tinha corrido por toda Cafarnaum. Então as pessoas se aglomeraram aonde Jesus chegou. E aí ele vai fazer a sua primeira pregação. E esse foi o tema que nós trouxemos para o nosso primeiro podcast. E Humberto de Campos, então, encerra dizendo assim, bem poeticamente: as aves ariscas pousavam de leve nas alcaparreiras mais próximas, como se também desejassem senti-lo. E na praia extensa se acotovelava a grande multidão de pescadores rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturados publicanos, pescadores com homens
com homens analfabetos e simples que haviam acorrido ansiosos para ouvir. Jesus contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação. Contrariamente às ironias de Hanan, ele aproveitaria o sentimento como mármore precioso e a boa vontade como cincel divino. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores e os pescadores seriam em sua mão o material de base para sua construção eterna e sublime. Converteria toda a miséria e toda a dor num cântico de alegria, e, tomado pelas inspirações sagradas de Deus, começou a falar da maravilhosa beleza do seu reino. Magnetizado pelo seu amor, o povo escutava num grande transporte de ventura. No céu havia uma vibração de claridade desconhecida. Ao longe, no firmamento de Cafarnaum, o horizonte se tornara um deslumbramento de luz, e bem no alto, na cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tomavam a forma suave das flores e dos arcanjos do paraíso. E assim começou a missão de Jesus, a sua primeira pregação. Nós estamos muito felizes por esta oportunidade que Deus nos dá de podermos trazer as histórias sobre Jesus e os comentários, as nossas percepções. E o que nós desejamos é que esse nosso humilde trabalho seja um trabalho leve, alegre e que leve conforto e esperança ao coração de cada um. Por quê? Para nós, este é o chamado do amor. Quero agradecer a Adelina e pedir para que ela faça suas considerações finais. Eu quero agradecer por todos esses ensinamentos que vocês compartilharam comigo, que assim a gente vai crescendo, né, mais um pouquinho, aprendendo mais sobre Jesus. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes, espero que vocês tenham gostado. E também espero que todos nós possamos estar de coração aberto para todos os chamados que nós recebermos de Jesus. Vamos nos lembrar que a gente só precisa de amor e boa vontade, porque muitas vezes a gente pensa assim, eu não estou pronto, ou eu não tenho tempo. Você está pronto, se o chamado chegar, é porque você está pronto. Então abra o seu coração, aceite Jesus, né, e comece a trabalhar na seara dele, porque é assim que nós vamos nos melhorando. Né? Jesus sabia que era através do servir que a gente vai aqui, pouquinho em pouquinho, tirando esse orgulho de dentro de nós, né? Tirando e se afastando cada vez mais desse Hanan e se aproximando cada vez mais daqueles pescadores humildes, simples, porque é isso que ele quer de nós, que nós cada dia nos tornemos melhor. E com a benção dele, que assim seja. Um beijo a todos e fiquem com Jesus. Quero agradecer também a participação do Barbosa e que ele faça as suas considerações finais. Eu gostaria só de dizer duas palavrinhas a respeito dessa narrativa do Humberto. Que coisa linda, né? Que coisa espetacular, essa narrativa em tão mínimos detalhes, né? Ele narra de uma forma que nos faz entrar na história e viver aquele momento, parece que a gente está ali dentro, naquele momento, naquela época, porque ele enriquece com todos os detalhes. E agradecer a todos vocês, a Adelina, o Yandê, a vocês que estão nos ouvindo, a vocês que estão nos vendo pelo YouTube, e aceitem o chamado de Jesus. Fiquem atentos a esse chamado. Ele pode vir de várias formas, como nós falamos aqui. Então fiquem sempre atentos, orando e vigiando. Sejam felizes, que Deus os abençoe e conto com todos vocês no nosso próximo podcast. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Quero agradecer mais uma vez a participação da Adelina e do Barbosa, e as suas colocações foram muito importantes sobre esse tema assim, bastante apaixonante, e convidar a todos vocês a se inscreverem no canal do Lar Ismael, no YouTube e no Instagram.
E agradecer a vocês pela paciência, pelo carinho, pelo amor. E nós três aqui gostaríamos que vocês interagissem conosco, né? Se ficou alguma dúvida ou quer algum esclarecimento mais aprofundado, faça as perguntas que nós vamos responder no próximo podcast. Mas você pode também colocar sua consideração lá nos comentários, tá certo? Nós queremos esta participação. Vai nos ajudar muito a melhorarmos esse nosso trabalho. Então, meus queridos irmãos, que Jesus abençoe a todos e até o nosso próximo podcast. Muito obrigado.